E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então agora começar uma nova área dentro da biologia A, né, que é a evolução. Então agora vamos daqui até a aula de número 30 falando de evoluções, né? Então quando a gente envolve o tópico evolução, a gente vai ter o desmembramento das teorias evolutivas, das evidências evolutivas, do cálculo genético da evolução dos genes, tá? Até entender a distribuição dos seres vivos pelo planeta e vamos terminar com a evolução humana, tá certo? Então, para que a gente possa falar que existe evolução dos seres vivos, primeira coisa é a gente falar das evidências evolutivas. Quais são as evidências de que os seres vivos evoluem ao longo do tempo? O que é evoluir, pessoal? Evoluir é mudar, tá? E a gente vai ver que antigamente, isso eu vou explicar melhor na aula que vem, onde a gente vai falar das teorias evolutivas, tá? Mas a gente passa um período muito grande da humanidade, até o século XVIII ali, com a ideia rígida de fixismo, com a ideia de que as espécies não evoluíam, que as espécies eram fixas e imutáveis, tá? Com a descoberta dos fósseis no século XVIII, é que começa-se a propor que os seres vivos evoluem ao longo do tempo, ou seja, que eles vão se modificando ao longo do tempo, tá? Então, a primeira evidência forte evolutiva aqui são os fósseis, tá? Porque os fósseis conseguem nos mostrar como essa espécie era no passado, aquele grupo de indivíduos ali daquela comunidade, a comunidade atual, e conseguimos, né, avaliar que essa espécie ou aquela população, ela se modificou ao longo do tempo, tá? Mesmo porque a gente também consegue observar alterações em faunas inteiras, né? Como ali quando a gente pensa em espécies que se extinguiram, né, que não existem mais hoje, mas mesmo assim você consegue avaliar muitas vezes a história evolutiva dessas espécies, tá? Então os fósseis vão ser a nossa primeira evidência, que eu já vou mostrar ali para vocês. Depois a gente vai analisar como segunda evidência evolutiva, né? Seria, por exemplo, o estudo da embriologia comparada, porque vocês sabem que o embrião dos seres vivos, ele pode ter várias características em comum, e aí eu vou focar com vocês no embrião dos cordados, por exemplo, né, que a gente vai ver ali os exemplos já já. Então, quando eu estudo comparativamente os embriões, eu vejo que as diferenças, ou melhor, as semelhanças que existem entre espécies diferentes, indicam ali uma ancestralidade comum. Porque tem isso também, né? A evolução, a ideia de que os seres vivos evoluem, também vem com a ideia de que os organismos descendem de um ancestral comum, tá? Que é o que a gente vai ver depois explicado nas teorias evolutivas como a teoria da seleção natural, tá? Então temos a embriologia comparada, teremos também a presença de órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais, por definição, são órgãos que aparecem no organismo dos indivíduos, mas eles perderam a sua função original, eles estão menores, eles nem sempre aparecem, ou eles tiveram uma atrofia, mas ainda tem resíduo deles ali, né? Então, são órgãos que indicam também uma evolução em comum, uma ancestralidade comum, tá? Depois dos órgãos vestigiais, a gente vai analisar também as homologias. Órgãos que são chamados homólogos são órgãos que terão a mesma origem embrionária, então também vão indicar uma ancestralidade comum, tá? E, por último, pessoal,
as mais modernas evidências evolutivas, né, são o que a gente chama de bioquímica comparada. O que acontece na bioquímica comparada? Ocorre a comparação da estrutura das moléculas dos seres vivos. E aqui a gente faz, então, análises de DNA, por exemplo, para verificar as semelhanças do DNA das espécies, que é uma molécula química, né? E aí eu comparo o DNA humano, por exemplo, com o de outros seres vivos e a gente começa a observar as semelhanças entre eles e aí consegue avaliar também, né, que os organismos descendem, né, de um ancestral comum também em relação a essa semelhança do DNA. E eu acho que hoje a gente fala, né, eu acho não, é a maior prova evolutiva dos seres vivos é que todos os seres vivos, desde as bactérias, têm a mesma estrutura do DNA, as mesmas, os mesmos nucleotídeos, fosfato, pentose, base nitrogenada, adenina, timina, citosina, guanina. Lembra da leitura do código genético ser universal para todos os seres vivos, né? Então o funcionamento, DNA, RNA, síntese proteica, né? Transcrição, tradução, utilizando o mesmo código genético que converte aqueles códons no mesmo aminoácido em todos os seres vivos. Com certeza é uma prova irrefutável, né, da evolução em comum, da ancestralidade, né, que ao longo do tempo isso vai acontecendo, beleza? Isso, então, foi a introdução da nossa aula. Agora eu vou mostrar ali na imagem do quadro para vocês essa ideia das evidências. Então vamos lá, começando com os fósseis, pessoal. O que a gente define como fóssil? Fósseis são restos de seres vivos ou vestígios deixados por eles, como por exemplo, pegadas, tá? Então aqui, pegadas de dinossauros, por exemplo, fossilizadas, né? Para que haja fossilização, né, tem que ter uma mudança abrupta no ambiente no momento em que esse substrato ele se solidificou. Então provavelmente, né, houve a passagem de um animal por aqui e por algum evento que estava acontecendo isso se solidificou muito rápido, talvez aí tem que ver se era uma rocha de origem vulcânica, que é o que normalmente acontece nesses episódios, tá? Os alunos sempre me perguntam, professora, quando eu acho um animal congelado, a história do mamute congelado, né? É um fóssil? Sim, é um fóssil, tá? Um fóssil extremamente preservado. Quando você tem técnicas de mumificação, tá? Você também está fossilizando artificialmente um indivíduo, tá? Agora, a fossilização natural, né, como essa daqui, a gente escavando, a gente acha fósseis enterrados, às vezes muito perfeitos, como esse aqui de dinossauro. Às vezes, esse aqui tem uns resíduos de ossos, mas tem muito molde dele, né? A UDESC e alguns vestibulares do Paraná já cobraram muito essa história de fóssil pode ser o molde de um indivíduo, pode ser o contramolde, pode ser restos de ossos, podem ser pegadas, podem ser animais congelados, exatamente. Tudo é considerado fóssil, tá? Uma coisa importante que você tem que associar, que a gente vai falar um pouquinho lá na Biologia D, né? É a formação dos combustíveis fósseis que derivam, claro, de restos de seres vivos, né? Que não foram decompostos, tá? Essa é uma grande pegadinha das provas que eu já puxo aqui lá da ecologia para vocês. Porque se é um combustível fóssil, é porque tem um ser vivo ali, tem resíduo de matéria orgânica ali que não foi decomposto, né? Porque lembra que os decompositores, eles quebram toda a matéria orgânica em inorgânica. Se fóssil fosse matéria inorgânica, queimar combustíveis fósseis não geraria energia, né, pessoal? Não seria um combustível, tá? Então tem cadeia carbônica ali ainda, beleza? Então os fósseis
É claro que dependendo do grau de preservação, né, eu não vou ter essa pegada aqui, ela não é um combustível fóssil, ela é só a marca, né, de um animal que viveu no passado. Mas os combustíveis fósseis, eles se formam pela modificação ali e liquidez, muitas vezes, dos restos de seres vivos, né, que não foram decompostos e ficam lá soterrados há milhões de anos, certo? Então não é que eu vou queimar esse osso aqui, que isso daqui é um combustível fóssil, não. Né? A gente está falando de combustíveis fósseis, eu falo do petróleo, do gás natural, né? Esses aqui não viraram combustíveis, né? Eles são ossos ou marcas que vão indicar evolução, tá? Então aqui exemplo de um fóssil, por exemplo, de abelha, né? Aí você fala, nossa, mas isso daqui é o molde dela na rocha, tá? Aqui também um fóssil que é um molde do animal que foi soterrado. Tem muitas rochas que você abre ela e você encontra o fóssil ali dentro, mas muitas vezes a estrutura óssea já se desfez, então você encontra só a marca na rocha, tá? Esse é um fóssil muito famoso que vocês vão estudar com o Sardar quando ele chegar na transição, né, de répteis e aves. Esse daqui é o Archaeopteryx, que é, na verdade, um fóssil que marca a transição evolutiva, né, dos répteis para as aves, tá? Ele tem impressões, ele tem características reptilianas no seu esqueleto, mas já tinha penas, né, tinha dentes ainda, característica de réptil, tá? E aqui a ideia de como ocorre, né, a datação radioativa desses fósseis, tá? Então, lembrando que a gente tem elementos radioativos na atmosfera que se incorporam ao nosso organismo, né? Então, eu vou pegar aqui o exemplo para vocês. Aqui ele está mostrando a radiação cósmica, aqui ele está mostrando o nitrogênio 14, que é feito, então, em azul de nêutrons e prótons, né? E aí você sabe da química, né? Só colocando aqui para vocês que o nitrogênio 14 ele pode virar carbono 14, né? Isso acontece quando? Quando um nêutron colide com um átomo de nitrogênio 14, o átomo se transforma em carbono 14. Aí, por exemplo, a planta absorve o carbono 14 e incorpora ele lá na sua matéria orgânica, certo? Esse carbono 14 estaria num CO2, né, sequestrado pela planta na fotossíntese, tá? Aí os animais e as pessoas ingerem resíduos de matéria orgânica dessa planta, né? A gente ingere a semente, ingere a folha, ingere raiz, ingere caule e a gente está absorvendo carbono 14, que estava ali naquela matéria orgânica e vai fazer parte da composição química do meu corpo, certo? Depois de morrer e serem enterrados, né, por exemplo, o que vai acontecer? Eles vão perdendo esse carbono 14 que vai se transformando através do decaimento, né, da meia-vida desses elementos, então ele vai perdendo esse nêutron e vai voltar a ser nitrogênio 14. Só que o tempo que isso demora para acontecer é que é medido, é a história da meia-vida, né? Então, aqui a curva de decaimento radioativo do carbono 14, né, mostrando aqui 5.780 anos, 11.400 e poucos, 17.000, blá blá, sendo que o tempo máximo de decaimento total do carbono 14 é considerado cerca de 70.000 anos. Né? Então, por exemplo, quando encontramos um fóssil que tem a metade, que metade do carbono 14 dele já tenha decaído, a gente estima a idade desse fóssil em 5.730 e assim sucessivamente, um quarto de carbono 14, essa seria a idade do fóssil. Porém, pessoal, por que eu estou focando nisso? Porque vários vestibulares, e aí eu vou falar especificamente, o último vestibular que cobrou isso foi a UDESC, tá? Com a história de que a evolução humana poderia ser, os fósseis humanos poderiam ser datados com carbono 14. Mentira, tá? Porque quando a gente fala de evolução humana, a gente está falando de 5 milhões de anos atrás. E eu estou falando de 5 milhões. Carbono 14 é para datar coisas muito recentes, até 70.000 anos atrás, tá? Então não dá para ser com carbono 14.
Aí usa-se outros elementos químicos que têm uma meia-vida muito maior, né? Usa muito o potássio 40, que a meia-vida dele é 1,25 bilhões de anos, ou urânio 238, que a meia-vida é 4,47 bilhões de anos. Por exemplo, para estimar a vida na Terra, fazem datação de urânio 238 nas rochas, né, para ver mais ou menos a meia-vida deles, tá bom, pessoal? Então essa ideia você precisa ter na sua cabeça, que carbono 14 é para datar coisas mais recentes, tá? Aí a história da embriologia comparada, que eu coloquei ali do lado para vocês, mostrando o estudo dos embriões de cordados. Cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Você vai aprender lá com o Sardak que todo cordado tem como característica, né, 4 características diagnósticas que aparecem na vida embrionária, que fendas na região da faringe, cauda pós-anal, tubo nervoso dorsal, que não tá dando para ver aqui, mas o tubo nervoso passa a ser dorsal, e embaixo dele temos uma notocorda. Todos os embriões têm essas características em até algum estágio de desenvolvimento, né? E aí elas vão sofrendo modificações em cada um dos grupos, tá? Então, quando a gente estuda uma embriologia como essa, deu para agrupar todos esses organismos num único filo, que é o filo Chordata, né? Claro que daí esse filo vai ser dividido em classes, depois em ordens, família, gênero, espécie, justamente porque aí a gente vai afunilando esse grau de semelhança aí entre eles, tá? Os órgãos vestigiais aqui para mostrar para vocês, pessoal, o que mais aparece nas provas para vocês, vou começar por ele, o apêndice secal, né? O apêndice é um órgão vestigial cuja função original dele era conter bactérias que digerem a celulose. Isso a gente herdou dos herbívoros, tá? Mamíferos herbívoros têm esse apêndice muito desenvolvido. Por exemplo, o apêndice de coelho, pessoal, ele é enorme. Apêndice de cavalo é muito grande, tá? O nosso é bem pequenininho e hoje o nosso apêndice é considerado um órgão linfóide secundário, porque aqui ficam células de defesa, tá? Não temos mais bactérias que digerem celulose nele, tá? É o que muitas vezes pode reter fezes aqui, inflamar e gerar o apendicite, tá? O dente do siso, né? Que seria o nosso terceiro molar. Ele é um dente que na maioria de nós ele não tem mais função, porque a nossa mandíbula já diminuiu de tamanho e ele ainda se forma, mas o problema é que para a maioria das pessoas não tem espaço para ele, ele acaba tendo que ser retirado, né? Então esse terceiro molar vem do quê? Quando a gente for estudar a evolução humana, você vai ver que a mandíbula dos hominídeos, dos nossos antepassados, era maior. Então cabia ali mais um terceiro molar, né? E eles comiam muitos alimentos crus que precisavam ser muito mastigados, né? Então precisava ter um reforço nesse processo de moer, tá? Uma coisa que evolutivamente foi perdendo, né, a sua função, uma vez que a nossa mandíbula foi diminuindo, né? E isso não fez falta, esse é um ponto muito interessante, tá? A gente não pode dizer, primeiro erro seria você dizer que por falta de uso, o siso não tá mais aparecendo, tá? A gente vai ver pela teoria de Darwin que eu não posso dizer isso, né? Isso seria pela teoria de Lamarck, a teoria do uso e desuso, que a gente sabe que não é isso que acontece, tá? As modificações elas vão acontecendo naturalmente, né? E o ambiente vai poder selecionar elas de forma positiva ou de forma negativa, beleza? Outra característica, né, que é considerado um órgão vestigial é um resquício aqui, ó, da terceira pálpebra, né, que muitas pessoas têm ainda desenvolvida, outras não, né? Seria uma terceira membrana para proteger o olho, tá? Aves têm muito essa membrana. Répteis têm essa membrana, tá? Tubarões têm essa membrana para proteção. Outra característica são músculos para mexer as orelhas, né? Que são considerados órgãos vestigiais.
que se você olha para o seu cachorro ou para o seu gato, por exemplo, eles conseguem mexer a orelha quando pousa um mosquito ali nela. A gente não consegue, mas a gente ainda mantém esses músculos, só que eles estão se atrofiando. Algumas pessoas ainda brincam, né, que conseguem mexer a orelha se elas quiserem, mas é diferente, não tem toda a mobilidade, né, que esses outros animais têm, tá? E aqui, o que é isso aqui? É o cóccix, tá? O cóccix é o resíduo ósseo da cauda, né, dos primatas, e a gente tem esse ossinho mais ou menos desenvolvido, mas temos, certo? Então, sem função. O cóccix literalmente já poderia, né, quem nascer sem cóccix não vai fazer falta nenhuma, vai ser selecionado positivamente, né? Há relatos médicos, inclusive, de que algumas mulheres na hora do parto normal podem quebrar o cóccix, né, porque ele, inclusive, como a gente evolutivamente, vocês vão ver que a gente sofre, o Homo sapiens, ele sofre um achatamento, né, uma diminuição da largura do quadril, né, é muito complicado a saída de um bebê, tanto que antigamente acreditava-se que a gestação das mulheres era mais tempo, né, com esse achatamento, evolutivamente os bebês nascem aí de 9 meses ou 40 semanas, tá bom? Então, tudo isso para exemplificar os órgãos vestigiais que podem aparecer para vocês, tá? Então, retomando, siso, apêndice, terceira pálpebra, o cóccix são os que mais aparecem aí para vocês, tá bom? E aí chegamos na parte das homologias, tá? Órgãos homólogos são órgãos de mesma origem embrionária, podendo ou não ter a mesma função. Então, o exemplo clássico que sempre aparece para vocês é a comparação dos membros dianteiros de mamíferos, morcego, baleia, gato, ser humano. Quando você olha a estrutura óssea do membro anterior, aqui no caso, o membro anterior esquerdo que está aparecendo, de todos eles tem os mesmos ossos, mas você... por que a gente fala que pode ou não ter a mesma função? Porque no morcego o membro anterior é usado para o voo, na baleia é usado para nadar, né? No gato e no ser humano, até que as funções são um pouquinho parecidas, mas claro que o gato usa para se apoiar no chão e o ser humano não mais, né? Então, são órgãos homólogos. E aí, eu vou fazer uma pausa aqui, vamos para o quadro de novo, porque aqui é muito importante eu vou lá para o outro lado, a gente ter em mente que quando a gente fala de estruturas homólogas, então coloquem aí, por favor, mesma origem embrionária, podendo ou não ter a mesma função. Só, pessoal, que ela é uma evidência evolutiva, certo? Então ela indica, as homologias, elas indicam, deixa eu pegar uma caneta colorida, elas indicam ancestralidade comum, tá? Essas estruturas homólogas indicam para mim ancestralidade comum. Então, se a gente fosse analisar isso através de um cladograma, por exemplo, né, a gente veria, tá, que se eu pegasse aqui homem e gato, por exemplo, tá, dois grupos irmãos evolutivamente, o ancestral deles, gente, minha caneta aqui tá péssima. O ancestral aqui deles, tá, comum, já teria que ter essas mesmas estruturas ósseas, né? Então, vamos colocar aqui, ó, ossos dos membros anteriores. Então, o ancestral tem, então indica que eles tiveram um ancestral comum, por isso que eles apresentam essa estrutura óssea igual, tá certo?
Por que eu estou focando nisso? Porque a maioria das questões vai te confrontar com a história de órgãos análogos. Mas órgãos análogos não são evidência evolutiva, não são evidência de ancestralidade comum. Então vamos entender melhor isso aqui. As homologias, portanto, elas indicam, né? Olha aqui esse cladograma, deixa eu apagar a luz para você ver melhor. Então aqui, ó, o membro dos tetrápodes, por exemplo, né, que significa animais com 4 membros locomotores, uma estrutura óssea com cintura escapular e cintura pélvica, surgiu nesse momento aqui e todos esses indivíduos herdaram isso. Então, quando a gente olha a característica cintura pélvica e escapular de anfíbios, mamíferos, répteis e aves, a gente vê que é uma estrutura homóloga, porque o ancestral de todos eles que está aqui adquiriu, né? E todos eles têm. O amnion, tá? Característica homóloga que é compartilhada por mamíferos, répteis e aves, o famoso ovo amniótico, né? Então, indica a ancestralidade comum. O processo que leva a todos esses indivíduos terem essas características homólogas é chamado de irradiação adaptativa, tá? Ou também chamado de como é que é? Evolução. Ai, me fugiu o segundo termo, daqui a pouco eu lembro, vou anotar ali para vocês. Essa irradiação indica que um ancestral comum, a partir dele, houve uma irradiação de vários ancestrais que têm a mesma característica, né? Então aqui vocês estão vendo o ancestral de todos os mamíferos, certo? Então aqui a gente teria essa ideia de irradiação, que vai ser o oposto, tá, de analogia. Quando a gente pensa em órgãos análogos, a gente vai ter apenas a mesma função por eles viverem no mesmo meio. As analogias serão resultado de uma seleção natural, de uma convergência evolutiva, onde as espécies acabam se adaptando da mesma forma e por isso o meio vai selecionando os mesmos tipos de fenótipos. Mas quando você olha o ancestral dessas duas espécies, o ancestral não tinha essa característica. Então são coisas que surgem independentemente pela seleção do meio, tá? Que é o caso de asas. Quando você fala asas, animais que voam, são animais adaptados ao meio aéreo. Aí quando você pensa em animais que voam, a gente tem aí insetos, por exemplo, e morcegos. Quando eu olho um ancestral comum de insetos e morcegos, primeiro que ele está muito lá atrás e ele não tinha asas, tá? Mesmo porque se você for pensar que morcego é mamífero e asa em mamífero não é uma característica comum, o ancestral dos mamíferos não tinha asa, certo? Então a asa do morcego ela é análoga à asa de outros animais, a não ser que ela tivesse a mesma estrutura óssea. Aí eu vou mostrar um detalhezinho já para vocês, tá? Mas antes, olha aqui. A convergência que eu falei para vocês é quando o meio seleciona as mesmas adaptações. Então, por exemplo, ó, golfinho, tubarão e ictiossauro, tá? Esses grupos, eles têm o mesmo formato fusiforme, mesma posição de nadadeiras. Esse shape corporal deles que a gente fala é resultado de uma convergência evolutiva. Essas espécies adaptaram-se ao meio aquático da mesma maneira. Mas quando você pega a ancestralidade delas, por exemplo, o ancestral dos golfinhos e das baleias, ele é terrestre, ele é tetrápode com membros de apoio no chão. Então essas nadadeiras não podem ser análogas à nadadeira de um tubarão. Homólogas, tá? Porque elas têm origens diferentes, elas são análogas por terem a mesma função. A mesma forma aparece nas questões para vocês a posição do olho e do nariz em animais que têm uma vida, né, bem adaptada a ficarem muito tempo embaixo d'água escondidos, só com o nariz e com o olho para fora, tá certo? Então deixa eu desenhar isso aí para vocês, para ficar bem claro. Eu só preciso... Coloca para mim, fazendo favor, para eu ter uma canetinha vermelha para ficar mais bonito aqui. Eu não
nosso quadro. Então, olha só, pessoal. Diferença de irradiação adaptativa. A irradiação adaptativa, eu quero que vocês pensem, ó, no termo raio, irradiação. Você tem aqui. Ih, Eulália, vira a câmera pra nós. Desculpa. Imagina, vocês não estavam me vendo, tô aqui. Ó, irradiação adaptativa, a gente tem aqui então, pessoal, um ancestral comum, tá? Que tá aqui. E aí dele, ó, você vai lembrar do Sol, parece raios de Sol, não parece? Então esse é o processo de irradiação adaptativa. Então essa irradiação adaptativa, né, tá ligada às homologias. Beleza? Essa parte aqui sai? Ah, essa parte gira. Ah, tá. Vê se gira. Foi? Às vezes é duro. Foi. Foi? Obrigada. Tá, e a analogia, pessoal? Vamos lá do outro lado falar das analogias, então, para você ter bem essa diferença. Só apagar aqui. As analogias você vai colocar, então, que elas são uma evidência de seleção do meio. Que na aula que vem você vai ver que é a famosa seleção natural, tá? Então vamos colocar aqui as analogias. As analogias, então, indicam pra gente estruturas semelhantes na forma e função, tá? Então, o exemplo que eu coloco aqui para vocês, o exemplo seria então asa de inseto e asa de morcego, tá? E aí, qual seria a ideia da seleção do meio que eu estava falando para vocês? Então, as analogias são selecionadas pelo mesmo meio, tá? Então, isso a gente chama de convergência evolutiva. Muito bem, deu? Vou pegar a canetinha aqui vermelha agora. Então, essa convergência, então convergir, você pensa assim, você tem 3 grupos diferentes, tá? Que convergiram para uma mesma característica, né? Por exemplo, asas, tá? Então, 3 grupos diferentes apresentando asas. Eu vou mostrar agora um exemplo para vocês, né? Para a gente tomar cuidado aí nas questões. Até tem uma questão que você vai fazer na sua apostila para você não cair nessa pegadinha. Atenção! Ó, vou imitando o Robinho aqui, momento de atenção, né? Quando a gente tem a delicada comparação de asa de morcego com asa de pássaro, a questão tem que deixar clara para vocês que está falando da mesma estrutura óssea. Então, se falar assim, asa de morcego e asa de pássaros são membros anteriores com a mesma estrutura óssea. Nesse caso, se tem a mesma estrutura óssea, e realmente o tem, em relação à estrutura óssea, as asas são classificadas como homólogas, tá? Agora, a função voo desse membro anterior, tá? As asas surgindo de modo independente, ó, voar. Quando a gente pega o ancestral do morcego, tá? E do pássaro, o ancestral tá aqui. E ele não voava, tá? Só tinha um membro anterior com a mesma estrutura óssea. A estrutura óssea permanece.
Só que a função voo, asas em morcegos e asas de pássaros, como membros anteriores adaptados ao voo, são análogos, certo? Então a função voo seria considerada uma analogia. Então, membro anterior, homologia. Membro anterior como asa para o voo, uma analogia. Então, muito cuidado, você vai entender isso quando eu estiver falando, quando estiver fazendo o exercício dessa aula aí. Só não me lembro o número do exercício, mas é Paraná, ele traz essa comparação, tá bom? E aqui um exemplo para fechar bem bonitinho, mais um caso de convergência evolutiva, tá? Que pode aparecer para vocês porque isso foi descrito recentemente na ciência. Vocês já devem ter ouvido falar do esquilo voador. Ele já apareceu em vários Globo Repórteres da vida aí, né? Que é um mamífero até que inspirou a criação daquela roupa de planar, né? Que os seres humanos confeccionaram aí, tá? O esquilo voador, então, ele tem essas membranas maiores, ele consegue planar, né, de uma árvore para outra. O esquilo voador, ele é endêmico aqui da América do Norte, tá? E foi descrita recentemente uma espécie com adaptações bem parecidas, né? Que é essa aqui, que é chamada de petauro do açúcar, que vive na Austrália. Ancestralidade desses grupos lá atrás e o ancestral não tinha essa adaptação. Então o texto pode trazer isso para vocês, que foi descoberta essa espécie, e perguntar o que são essas estruturas. São estruturas homólogas ou análogas? São estruturas análogas, né? Que surgiram por qual fenômeno? O fenômeno de convergência evolutiva, tá? Então a gente teria uma convergência evolutiva ou convergência adaptativa a esse meio. Beleza, pessoal? E aqui para finalizar, então, como eu falei para vocês, a bioquímica comparada, né, que é a maior evidência que a gente tem hoje. Para fazer especiação, para analisar a evolução dos grupos, né, vocês estão acompanhando, por exemplo, aí atualmente, né, que para verificar a origem, por exemplo, do coronavírus, o que foi feito? Foi feito o sequenciamento do material genético e comparado com outros vírus da mesma família, né? Para ver da onde ele veio, quais as mutações, ou seja, quais as modificações que surgiram, né? Para tentar traçar a história evolutiva desse grupo, que é o que é feito, então, quando se quer avaliar a história evolutiva. Então, por exemplo, o homem aqui, né? Foi feito o sequenciamento de todo o nosso DNA da espécie humana e comparado com diversas outras espécies que também tiveram seu DNA sequenciado. E aqui indica a porcentagem de semelhança, tá? Então o chimpanzé tem 98,4% do seu DNA parecido com o nosso, o gibão 94%, macaco rhesus 88%, caiara, társio, loras, esses daqui são todos outros primatas, eu acho que vocês devem conhecer o lêmure, talvez, 47% igual. Musaranho, 28%, e aí olha só, camundongo, vou destacar camundongo, 21% do DNA dos camundongos é igual ao nosso. E por que eu vou destacar os camundongos? Porque eles são os primeiros animais de laboratório que são usados para testar medicamentos que vão servir pra gente, né? Por isso que, como o DNA é muito diferente, por mais que funcione uma droga no camundongo, a gente não tem certeza se vai funcionar nos humanos. Por isso que eles buscam, né? Eu não tô falando que sou a favor de testar coisas em animais, tá, pessoal? Não é isso. Mas a gente sabe que a evolução de um medicamento, a evolução de uma droga, ela passa por alguns testes em animais, né? Desde que bem regulamentados, mas o ideal é que seja cada vez mais um animal próximo ao ser humano, né? E mesmo assim, tem drogas que passam por todos os testes de compatibilidade e quando chega no ser humano, fica sendo utilizado e depois é retirado do mercado, porque cada organismo, né, cada espécie, muitas vezes essa pequena mudança no DNA nos faz tão diferentes, com metabolismo diferente, né? Então o que aparece nas questões para vocês, por exemplo, ó, são trechos do DNA humano comparado com o do chimpanzé, né? E a gente observa aí uma primeira diferença aqui no códon 24, que é GTT e aqui é ATT, né? Outro códon diferente aqui, vamos lá, aqui ó, também temos uma diferença,
aqui temos outra diferença, né? Então eles vão fazendo essas comparações, então essas mudanças, né? Lembrando que tudo começa no DNA, alterações de bases nitrogenadas, gerando alterações de códons. Esses códons podem alterar aminoácidos. Aminoácidos alterados na receita da proteína podem alterar a proteína, certo? Fazendo com que essa proteína tenha uma nova função ou não funcione, né? Então, é isso que é dessa forma que os indivíduos evoluem. E aqui mais um exemplo de bioquímica comparada com a técnica de hibridação do DNA, que já apareceu na prova da CAF para vocês, tá? É uma forma de você comparar o DNA de duas espécies sem fazer sequenciamento, que o sequenciamento é mais caro e mais demorado. Então pode simplesmente pegar o DNA de duas espécies, colocar lá a enzima, a helicase, para abrir as fitas, tá? E colocar duas cadeias de cada um dos DNAs para ver se elas pareiam, tá? Se a adenina pareia com timina, citosina com guanina, lembra que o DNA é universal. Aí, por exemplo, eles pegaram a fita azul da espécie A e a fita amarela da espécie B. Colocaram as duas juntas e as bases compatíveis se ligaram. Quando não tem compatibilidade, né, elas não se ligam. Então, por exemplo, aqui era a adenina e a adenina, não se ligou, né? E aí, o que eles avaliam? Que quanto maior a compatibilidade, mais parecido é o DNA, então mais próximos evolutivamente as espécies são, né? Olha aqui, por exemplo, ó, humano e chimpanzé, tá? Pegaram essas duas fitas e botaram para se ligar. Só não, esse trechinho teve só essa diferença. Humano e galinha, olha só, aqui não, aqui. Então, quanto mais a gente tem essas divergências, né, mais distantes evolutivamente a gente tem as espécies. Beleza, meus queridos? Finalizamos aqui então, tá? Com a recomendação de que você faça aí todos esses exercícios de evidências evolutivas, para que na aula que vem, onde a gente vai falar das teorias, né, você já esteja bem afiado, porque elas serão a base para você entender como que os cientistas chegaram nessas ideias que a gente segue hoje de evolução, beleza? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!